Bom, agora eu quero fazer uma pergunta. Você sabia que o paciente com diabetes tem direito a receber diagnóstico e tratamento do diabetes nas unidades de saúde do SUS, bem como os medicamentos necessários ao tratamento? Você sabia disso? Você tinha ideia de que ninguém pode ser impedido de contratar ou ser excluído de planos de saúde em razão da idade ou doença, inclusive o diabetes? Pois é. Esses são apenas 2 dos direitos para pessoas que vivem com essa doença. Nessa lista tem vários outros. Conhecer as regras e como elas podem ajudar você e sua família, gente, é fundamental, não é verdade? E o 24 Horas pelo Diabetes convidou alguns especialistas que abordam esse tema a partir de agora. E se eu fosse você, eu não perdia, né? Porque isso é para todo mundo. Então, fica atento que esse debate que será conduzido pelos nossos queridos oftalmologistas, Dr. Mauro Goldbaum e a Vilma Leles, que já estão com o microfone, vai começar agora. Então, fica atento aí. Muito obrigado, Regina. O Sistema Único de Saúde representa uma das maiores conquistas do povo brasileiro. Mas a saúde pública no Brasil, da qual depende cerca de 75% da população, ainda tem inúmeros gargalos, desajustes que no tratamento da diabetes e suas complicações, por exemplo, podem trazer resultados aquém dos que a gente gostaria. Então, para exemplificar, nós oftalmologistas, médicos oftalmologistas, a gente vê no nosso dia a dia a diferença que é um paciente que tem o seu diabetes bem complicado, bem acompanhado, bem monitorado, bem tratado. Ele às vezes chega no consultório, às vezes com algum comprometimento da visão discreto, a gente consegue tratar e recuperar essa visão. Dos pacientes que vêm sem um bom acompanhamento, sem um bom tratamento e que vêm com quadros muito mais graves e nem sempre a gente consegue reverter os danos que essa complicação traz. Então, para entendermos melhor sobre essas questões, sobre como agilizar, como facilitar esse acesso, a gente tem o prazer aqui de receber o Dr. Luciano Moreira de Oliveira, ele é promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a senhora Jéssica, que estava conosco agora há pouco, que é a auxiliar técnica na área de prevenção a condições crônicas na atenção primária à saúde do Ministério da Saúde, e o Dr. Levimar Rocha Araújo, presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes. Muito obrigado pela participação de vocês. Boa tarde, é um prazer tê-los aqui conosco. Nós estamos bastante felizes de ter a oportunidade de ouvi-los e temos certeza de que essa será uma conversa muito proveitosa. Uma doença com tantas facetas e consequências como o diabetes exige o enfrentamento de múltiplas formas. Por isso, nós vamos começar essa discussão fazendo a mesma pergunta para todos vocês, tá? Nossos debatedores vão falar agora sobre o que precisa ser feito no âmbito das políticas públicas para o controle do diabetes e combate às suas complicações. Nós vamos iniciar pelo Dr. Luciano, por favor. Bom, muito boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Eu penso que a resposta, né, para o cuidado da pessoa com diabetes, ele depende realmente desse pensamento mais coletivo, né, da estruturação de políticas públicas que venham desde a atenção primária, pensando na promoção e a prevenção, a mitigação de fatores de risco, a organização de uma rede que tenha os centros de referência estabelecidos, para dar o cuidado integral a essas pessoas, e, para além disso, né, a disponibilidade da atenção hospitalar, quando é o caso, e todos aqueles insumos, os medicamentos, atenção farmacológica e não farmacológica para as pessoas. É importante a gente pensar sempre, em termos de cuidado de saúde da pessoa com diabetes, em integralidade. Integralidade não é tudo para todos de qualquer maneira, né? É a organização, como a lei nos diz, de uma rede de atenção que tenha capilaridade para identificar as pessoas que têm os sinais e sintomas de diabetes, que ao mesmo tempo esteja apta a levar essas pessoas para os cuidados de média complexidade, garantindo também toda a atenção farmacológica, não farmacológica, e sempre, né, com o acompanhamento devido. Então, que a gente tem organizado todos os pontos de atenção da rede
e pensando sempre de forma bem coletiva, pensando no acesso para todas as pessoas, né, com equidade, com universalidade, com integralidade. Muito obrigado, Luciano. Eu queria chamar agora para se pronunciar o Dr. Levimar. Boa tarde a todos. É um grande prazer, né, participar desses 24 horas pelo diabetes. Eu diria que nesses últimos 2 anos, né, a gente já tem 25 anos de SBD. A SBD tem uma profunda admiração por todos esses órgãos representados aqui, né, o Ministério Público, o Ministério da Saúde, CONAS, e pela oftalmologia. Fizemos parcerias enormes, né, com o CBO, com a Sociedade Brasileira de Oftalmo, com a Sociedade de Retina e Vítreo. A gente sempre caminhou em conjunto e até mesmo no Senado Federal e no Congresso Nacional estivemos juntos nessa luta para a retinopatia. Quando a gente fala de direitos dos pacientes, a Sociedade Brasileira de Diabetes ela tem uma representatividade enorme. E o lema desta gestão foi a Sociedade Brasileira de Diabetes para a sociedade brasileira. Nós estamos imbuídos na formação justamente desse pacto, né, em relação à presença do projeto de lei que já sofreu algumas alterações, colocando o diabetes tipo 1. Somos 588 mil pessoas com diabetes tipo 1, e ele pode entrar, né, como uma pessoa portadora de deficiência. Isso vai nos ajudar demais, principalmente as crianças que muitas vezes não têm na escola uma atenção especial. Ela vai chegar lá e vai ter canjica, vai ter angu para alimentação, e essa alimentação não vai ser a ideal. Ele não vai ter condição de fazer uma ponta de dedo para saber a glicemia, e não vai ter ninguém para fazer o cuidado. Então, pensando nessas crianças, nesses jovens, o diabetes tipo 1 mudando para essa ideia de portador de deficiência, a gente espera que exista uma melhora. Quando a gente fala de diabetes tipo 2, são 16 milhões de pessoas no nosso país. E o número absurdo, que 46% dessa população não sabe que é diabético. Então, a gente precisa de eventos como esse, dos 24 horas do diabetes, eventos como o Mutirão. Nós estamos no Novembro Azul do diabetes, né? Então, a gente precisa de alertar a população. Quais são essas pessoas que têm uma maior probabilidade de desenvolver o diabetes tipo 2? É justamente aquelas que têm, né, obesidade centrípeta, que têm colesterol elevado, que têm hipertensão, que têm parentes próximos com diabetes, e principalmente aquelas parturientes que tiveram filhos com mais de 4 quilos. Então, essa população ela precisa ser rastreada. Exige-se uma atitude que pode ser em conjunta das sociedades que aqui estão presentes com o Ministério da Saúde. Então, aproveito a presença da colega Jéssica, aí, que é debatedora aqui conosco, para a gente incentivar e estar trabalhando. O promotor que me antecedeu também é meu conterrâneo, né, o Luciano, falou tão bem aí, mas a gente acha péssimo nós temos, hoje em dia, que ter que judicializar para buscar um direito que é do paciente, que a Constituição nos garante isso. Então, eu penso que hoje a Sociedade Brasileira de Diabetes é uma sociedade, apesar de ser uma sociedade médica, na parte da manhã eu abri um congresso só para farmacêuticos clínicos, para falar de diabetes. Então, eu digo que a SBD é uma sociedade interdisciplinar, justamente para ter essa faceta de envolvimento de toda uma equipe em relação aos médicos, oftalmo, nefro, cardio, psiquiatras, né? Aí vem os nutricionistas, os enfermeiros, os odontólogos, né? Professores de educação física, nós temos enfermagem, então nós temos uma gama, né? Nutricionistas, fisioterapeutas, nós temos uma gama de profissionais de saúde que precisam ser envolvidos. Agora, pensando como médico, eu já falei isso várias vezes, a gente tem que desburocratizar o quanto antes. O mesmo paciente, chega no nosso consultório, eu tenho que preencher 16 folhas. Nós conseguimos, no mês passado, na Secretaria de Saúde de São Paulo, essa desburocratização. Um projeto de lei que virou lei no estado de São Paulo, o governador Tarcísio sancionou, que a pessoa fala uma vez que é diabética, tem um relatório
e pronto. Até ele morrer, ele vai ter diabetes, infelizmente. Mas ele não precisa de ficar apresentando esse laudo toda vez. Isso tem que ser expandido para o país todo. Eu aqui em Minas Gerais, que eu moro, a sociedade é em São Paulo, mas eu moro em Belo Horizonte, eu tenho que preencher isso a cada 3 meses, agora passou para 6. A gente fica mais tempo preenchendo papel do que examinando o paciente. Então, a gente precisa de reavaliar isso. O paciente com diabetes, ele usa, nós estamos falando aqui de direitos do paciente, ele usa 2 tipos de insulina, uma insulina rápida e uma insulina lenta. Nós temos que fazer um protocolo com CID para um tipo de insulina, para a insulina basal, que é a glargina, que está disponível hoje, e outro CID, que é o Código Internacional de Doenças, para outra insulina. Quer dizer, o mesmo paciente tem que ter 2 CIDs e 2 protocolos. Olha o tempo que a gente gasta para fazer tudo isso. Então, a gente precisa desburocratizar, levar a educação continuada para quem está nos postos de saúde, para os enfermeiros, para a gente ter uma atenção especial. Isso a gente vai garantir um melhor atendimento. Nós somos hoje, infelizmente, nós estamos passando por o quarto país em número de diagnóstico de diabetes no mundo. O ano passado, nós tivemos um aumento do número de amputações no nosso país. Então, perde só para acidentes automobilísticos. E isso é urgente, nós temos que fazer essa mudança o quanto antes. Bem, era essa exposição, mais com um desabafo, para a gente poder conversar aqui. Agradeço demais o envolvimento de vocês, oftalmologistas, e a sociedade brasileira tem um departamento só de oftalmologia e tem crescido muito fazendo um rastreamento nacional. Muito obrigado. Muito obrigada por sua fala, Levimar. Nós estamos aqui nesse debate, aqui ao lado médico, fazendo sua exposição, né? Como nós sentimos essa questão. E agora eu passo para a Jéssica Quadros, que esteve conosco agora há pouco, e que vai nos falar, então, sobre o seu ponto de vista em relação às políticas públicas. Por favor. Obrigada, Irmã. Bom, em relação à pergunta, penso que, principalmente, né, os investimentos devem incidir nos fatores de risco modificáveis, né, principalmente por conta do volume de pessoas que nós temos hoje pré-diabéticas e, né, a maior concentração de pacientes com DM2. Então, incidir fortemente nos fatores de risco modificáveis para nós, enquanto Departamento de Prevenção e Promoção da Saúde, é sim um grande investimento, uma discussão que deve sim ser levada, né, para as nossas bases, para o chão de fábrica, junto com a APS e os demais níveis de atenção. Acho que o Dr. Levimar traz um aspecto importantíssimo em relação ao fortalecimento, à desburocratização, que inclui aqui a democratização da utilização das nossas diretrizes clínicas. Acredito que a gente tem, né, hoje, uma série de desafios a serem superados em relação ao volume de preenchimentos, e aí a APS digital, por exemplo, é uma grande resposta que nós temos em relação a esse investimento, né, e esse processo dificultoso que é o volume de fichas e de informações que nós precisamos gerar dentro dos consultórios, né, durante um atendimento que geralmente, né, é um tempo muito escasso e muito rico que nós temos com o nosso paciente, e isso acaba assim, sendo um gargalo para nós. Então, o fortalecimento desse processo de democratização das informações, prontuários eletrônicos, interoperar, né, sistemas. Hoje o SUS enfrenta aí um desafio de unir os sistemas de informação para que, de fato, esse cuidado seja cada vez mais focado e centrado nas pessoas e não no preenchimento de fichas e cumprimento de algumas burocracias. Então, esse é um investimento que os estados, municípios e o Ministério da Saúde, né, está no esforço conjunto para atravessar esses aspectos. Acho que é importante trazer também a parte do apoio diagnóstico em tempo oportuno, né? Esse é um desafio também que nós estamos trabalhando, principalmente com a oferta suficiente de exames, né, e trazer também os aspectos de desburocratizar o acesso. Por último, reforço aqui também a qualificação no monitoramento dos dados.
E o Dr. Lebimar traz para a gente um número de 16 milhões de pessoas que têm diabetes, e a nossa APS, né, os nossos profissionais da atenção primária à saúde do Brasil têm feito um esforço na identificação desses pacientes, né, nos territórios. Hoje, dentro do nosso sistema de informação da atenção básica, nós temos mais de 16 milhões de pessoas cadastradas, já identificadas com DM, e agora a gente precisa investir nesse processo de educação permanente para o manejo adequado, para a vinculação dessas pessoas, para a adesão correta aos tratamentos farmacológicos e não farmacológicos e no apoio diagnóstico. Então, aqui alguns dos aspectos que nós estamos trabalhando, investindo esforços e, claro, né, com todo o apoio também das sociedades, né, a SBD é uma grande parceira nossa nas discussões técnicas, nos subsídios técnicos, e para a gente tem sido um grande parceiro, o Ministério Público, o CONAS e CONASEMS, que também são, né, o nome aqui, principalmente de Maria José Evangelista e Marcela, que hoje nos apoiam nesse processo de organização desses debates, né, junto aos estados e municípios. Então, o Ministério tem investido em alguns aspectos para a organização dessa rede, com incorporação de novas tecnologias, atualização do PCDT, né, e tradução desse conhecimento para dentro da nossa atenção à saúde. Muito obrigado, Jéssica. Queria agradecer também a participação da doutora Priscila Lopes, do CONAS, Conselho Nacional da Secretaria de Estado de Saúde, e abrir para suas considerações também. Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer em nome do CONAS a oportunidade, né, de participar desse debate em uma causa que é tão cara para nós também do CONAS, e estando aí nesse movimento de 24 horas pelo diabetes, e a gente sabe que esses movimentos, eles têm um papel importante, como já foi dito aqui pelos que me antecederam, de realmente nos chamar a atenção aí para algumas questões que diariamente são debatidas aí nos nossos diferentes espaços de trabalho, mas que nós sabemos que nem sempre elas estão, de fato, aí integradas dentro da operacionalização da nossa política pública de saúde. Então, acho que esse movimento, ele cumpre bem esse papel de nos chamar aí a esse reforço, né? No CONAS, a gente tem duas frentes aí, a Jéssica trouxe aí o agradecimento nominal à nossa coordenadora, né, que é a Maria José Evangelista. Nós atuamos aí com duas frentes, né, uma em relação juntamente com o Ministério, com o CONASEMS, na formulação aí, na contribuição da formulação da Política Nacional de Saúde, na nossa CIT e nos diferentes espaços aí de discussões. E nós trabalhamos junto às secretarias de Estado desde 2004 na operacionalização dessa política, por meio de um projeto, né, estruturador, que é a planificação da atenção à saúde, que hoje ela alcança 23 estados da federação. Nós já temos aí 60 milhões de pessoas beneficiadas por essa estratégia, e dentre delas a linha de cuidado aí como uma das linhas prioritárias, as pessoas com hipertensão e diabetes, que tem aí, né, por objetivo operacionalizar a política, o que a gente já tem disponível aí enquanto política pública, junto às equipes de atenção primária à saúde, atenção ambulatorial especializada e agora atenção hospitalar, que a gente começa aí um laboratório de implantação de todos os pontos da rede de atenção que está sendo desenvolvido em parceria com OPAS, Ministério, no sertão de Pernambuco e também no Ceará. Então, o que a gente entende, né, dentro dessas duas frentes, é que a gente, num primeiro momento, a gente precisa integrar esses pontos de atenção, como o Luciano trouxe na fala dele, o Levimar e também a Jéssica. Então, esse pensamento sistêmico, o pensamento de rede, ele ainda não impera dentro das nossas equipes, com os nossos profissionais de saúde. A gente não consegue integrar o que a gente já tem disponível.
a gente já tem muito recurso que a rede já dispõe, mas que ainda não chega nas pessoas. Então, uma das ações da planificação é fazer com que isso chegue até as pessoas, é garantir o acesso. Então, por exemplo, a gente já tem o PCDT, né, que a Jéssica citou, já temos aí a aprovação de análogos de insulina, né, o Levimar também trouxe a questão do preenchimento da LME, que a gente sabe que demanda em muitas equipes, mas isso ainda não chega nas pessoas. Então, a planificação ela vai muito nessa questão desse encontro, de fazer com que essas barreiras burocráticas elas sejam rompidas e a gente garanta que essas pessoas elas tenham acesso ao que já está posto, porque às vezes a gente discute tanto na formulação de novas políticas, mas o que a gente já tem, essas pessoas elas não estão conseguindo acessar. Então, a gente já tem glicosímetro, a gente já tem fita, a gente já tem análogo de insulina, a gente já tem as insulinas, eu estou trazendo isso como se a gente tem muito mais tecnologias disponíveis e essas parece que já são tão corriqueiras para nós, mas é porque eu faço parte do Fórum de Advocacy de Diabetes e a gente vê que países vizinhos não têm isso. Então, a gente precisa garantir que as pessoas elas acessem a isso. E uma outra ação que a gente faz é de estar junto das equipes, lá na unidade, organizando. Cadastrou a pessoa, identificou que ela tem diabetes, qual a diretriz clínica que essa equipe vai utilizar para manejar? Cadê a linha de cuidado implantada dentro dessa unidade? Então, vamos garantir os insumos, vamos garantir o rastreio da neuropatia diabética, vamos garantir aí acesso ao exame de fundo de olho, vamos garantir acesso ao especialista, e não só com mutirões, que o mutirão é uma iniciativa plausível, a gente utiliza dele, mas a gente precisa garantir isso o tempo todo, o ano todo, porque as pessoas com diabetes, elas estão aí, e não só pontualmente. Então, como acessar esse especialista? É o fila zero. A gente não pode ter aí pessoas com diabetes que já perderam aí, né, o tempo oportuno para o rastreio e já detectado ali, né, uma lesão na sua retina, ela precisa ter acesso ali, né, à consulta especializada no tempo adequado, a retinografia, a anjo, a fotocoagulação a laser, a OCT, né, a vitrectomia, o acesso aos esteroides, enfim, todos os recursos sem ter que pegar uma nova fila. Isso é uma proposta que o CONAS atua, que são os ambulatórios integrados, em que a pessoa identificada como alto risco, de acordo com a diretriz clínica, ela acessa em um único dia de atendimento, em um único turno, ela acessa o atendimento de toda a equipe multiprofissional, que tem endócrino, tem cardio, tem oftalmo, tem angiologista, tem nefrologista, tem nutricionista, educador físico, fisioterapeuta, todo mundo atende ela, e ao final desse atendimento é discutido o caso dela, elaborado um plano de cuidado que segue para a rede. Precisou acessar esses exames e esses recursos terapêuticos, esses procedimentos, é feito no mesmo momento ou agendado sem nova fila. Então, a regulação é feita, equipe de estratégia de saúde da família com um ambulatório especializado, dimensionado de acordo com critérios populacionais e não de cotas, porque a cota a gente sabe que é um mecanismo do sistema que impede acesso às pessoas. Então, como a Jéssica disse, que a gente já tem 16 milhões de pessoas cadastradas, identificadas, por que não organizar o sistema para responder a essa necessidade? Então, a programação é o que a gente chama, tem que ser ascendente, programando a partir da atenção primária, identificando essa população, subpopulação que mais precisa desse atendimento e garantindo acesso sem necessidade de passar por um novo regulador, porque já foi identificado seguindo critérios adequados, sem necessidade de pegar nova fila, porque a gente tem que monitorar uma pessoa com esse tipo de lesão microvascular já instalada, ela não pode ficar indo para uma fila para outra, para autorizar isso, aquilo e preencher. Ela já perdeu todos os tempos. Ela precisa acessar em tempo imediato. Então, é essa a frente que o CONAS vem trabalhando. Hoje a gente já tem 107 centros no país, nesse formato que eu citei, de atenção contínua, integrados à atenção primária,
com o propósito de garantir a operacionalização do que a gente já tem disponível. E aproveitando, finalizando a minha fala, aproveitando o espaço, eu queria fazer um apelo, aproveitando a presença do Ministério Público também, no sentido da otimização das emendas parlamentares. Nós precisamos garantir que as emendas cheguem às questões prioritárias da nossa rede. E as questões dos equipamentos oftalmológicos são uma delas. A gente precisa que essas emendas sejam destinadas às políticas que a gente precisa operacionalizar. E, por exemplo, os retinógrafos, hoje a gente tem acesso, temos já disponíveis no mercado retinógrafos móveis, portáteis, que podem ser manejados por técnicos, que dá para operacionalizar laudo via telemedicina, o que elimina aí a necessidade de 2 consultas extras com oftalmologistas, diminui fila, isso aí elimina muita fila, e a gente não consegue acessar. E a gente vê muitas vezes essas emendas sendo destinadas para outras questões que a rede não se beneficia, que já tem equipamento disponível ali, né? E, no entanto, não são ouvidos aí as entidades representativas, né? Como o Colégio Brasileiro de Oftalmo, como as próprias áreas técnicas do Ministério, CONAS, CONASEMES, e a gente precisa unir forças para direcionar essas emendas parlamentares para o que a gente precisa. Tá? E agradecer mais uma vez esse espaço e falar da grande importância dele, colocar o CONAS aí à disposição, tanto para a discussão da política, quanto também da discussão da operacionalização do que a gente já tem disponível. Obrigada. Muito obrigado, Priscila, e acho que a gente podia, inclusive, dar seguimento à sua questão e abrir a palavra para o Dr. Luciano, Levimar, a Jéssica, se quiserem comentar o que a Priscila acabou de colocar. Eu acho, sabe, Jéssica, Priscila, perdão, né? Eu acho que você conseguiu justamente corroborar tudo que a gente vem tentando, né? Claro que muita coisa já foi conquistada, a gente está em contato com o Ministério da Saúde, a Jéssica citou, a gente tem um departamento só de saúde pública, eu estou indo pessoalmente, eu faço mais ou menos 2 audiências públicas por semana, na Comissão de Saúde da Câmara, né? Ou então, às vezes, no Senado. Essa semana eu já respondi pela própria Sociedade Brasileira de Indoor, que eu também sou o presidente do Departamento de Diabetes. Então, há uma emenda do senador, que inclusive é aqui de Minas Gerais, que é o senador Cleitinho, né? Para isenção de imposto de renda para alguns pacientes com diabetes. Então, a gente tem que realmente aproveitar o Ministério Público e colocar para funcionar aquilo que já foi aprovado, né? Senão a gente fica esperando muito só da Secretaria de Saúde, só de outros órgãos, a gente precisa de fazer esse trabalho em conjunto. Então, iniciativas como essa, elas são extremamente louváveis. Se 46% das pessoas não sabem que são diabéticas ainda, na hora que elas tiverem o diagnóstico, elas já têm complicações oftalmológicas, elas já têm amputação de membros inferiores, elas já têm um caminho para diálise, para hemodiálise. Então, a gente precisa de ter uma ação conjunta, efetiva e emergencial. A gente não quer ficar nesse ranking, não traz satisfação. Nós somos o 3º país no mundo em número de diabetes tipo 1. E eu não estou pensando com o paciente de Brasília, com o de São Paulo, com o de Belo Horizonte, com Porto Alegre, não, ou Rio de Janeiro. Eu tenho que pensar naquele paciente que está lá no Vale do Jequitinhonha, aquele que tem em Tocantins, porque eu sou presidente de uma sociedade nacional e nós temos que pensar maior para a gente realmente efetivar isso tudo que foi falado aqui hoje, né? Então, acho que a gente precisa de aproveitar esse dia de hoje, ter esse contato entre todos nós para a gente fazer fluir isso daí. Obrigado. Muito obrigada, Levimar. Nesse assunto que a Priscila tocou, ela trouxe aqui o papel mostrando o trabalho do CONAS e também o seu papel nesse advocacy. Então, eu gostaria que, Luciano, por favor, nos falasse sobre esse papel do Ministério Público, justamente sobre o aspecto que a Priscila tocou. Por favor. Bom, acho que uma coisa importante que a gente pode colocar aqui é que nós, em relação à implementação da política para o diabetes, a gente já tem realmente um arcabouço normativo organizado. Nós temos recursos previstos, por exemplo,
na atenção oftalmológica, né, para os centros de referência com recurso federal. Então, o que nós precisamos, de fato, é a sintonia fina para que tudo isso chegue na ponta, na pessoa com diabetes, e antes mesmo, né, de já ter quadros avançados, no diagnóstico, no rastreio, como o doutor Levimar e outros colocaram. E o Ministério Público, o que ele vem fazendo? Nós temos discutido muito, né, uma atuação mais resolutiva, mais negociada, mais dialogada, uma atuação política nesse sentido do convencimento, da orientação dos demais poderes públicos. E aí eu acho que, em primeiro lugar, nós trabalharmos com a lógica, e temos feito isso aqui em Minas Gerais, de que precisamos de equipes de atenção primária completas, equipes efetivamente disponíveis, os insumos têm que estar disponíveis para a população. Então, nós temos orientado os colegas, e nós somos a instituição que está presente em todos os municípios de Minas, né, em todas as comarcas, estão abrangendo todos os municípios de Minas. A orientação é exatamente essa, identificar a política pública. Nós temos o Previne Brasil, que estabelece metas, né, inclusive em relação à diabetes. Então, tem que ter um percentual de pessoas com a hemoglobina glicada, como disse aqui, né? Então, a gente tem focado nisso, fazer o cuidado chegar até as pessoas e, ao mesmo tempo, monitorar a qualidade desse cuidado por meio dos indicadores do Previne Brasil, né, que é o programa que trata da atenção primária. Nessa questão da advocacy, realmente é importante que todos nós, né, os poderes, a gente tenha consciência de que o cuidado para as pessoas se faz no nosso país por meio do Sistema Único de Saúde. E nós temos políticas muito bem estabelecidas. Então, não adianta a classe política, ela, com o melhor das boas intenções, financiar iniciativas que, às vezes, não estejam em consonância com as políticas públicas, porque a gente cria competições, muitas vezes a gente financia serviços que não são funcionais. Então, nessa linha da advocacy, acho que eventos como esse aqui, as audiências públicas que o doutor Levimar colocou, essa atuação, esse diálogo com os parlamentares, com os gestores, ele é essencial. Né? Não há por que nós pensarmos em financiamento, em orientação que seja fora do Sistema Único de Saúde. E tentando falar aqui para o cidadão, né, eu acho que nós temos um papel aqui importante nesse evento, primeiro, né, que ele procure a atenção primária, né, eu gosto de uma expressão que nós podemos ter altas das especialidades, mas alta da atenção primária ninguém tem, né, porque ela faz prevenção e promoção da saúde. Então, nós precisamos nos cuidar, né, desde os cuidados lá da puericultura para a criança, né, até a adolescência, fase adulta e idosa. Então, esse papel de educação em saúde que nós estamos fazendo aqui para a população é importante, a população procurar. E mais, eu disse, né, nós temos políticas estabelecidas, nós temos o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para atenção, por exemplo, à retinopatia diabética. Então, o cidadão que vai na atenção primária ou que vai no centro de especialidades, ele tem que saber que nós estamos tratando de uma política pública já com financiamento previsto, normatizado. Então, não é favor nenhum, né? O poder público, os gestores, os políticos, ninguém está fazendo favor. E aí, nós, o sistema de justiça, né, temos que buscar a implementação dessa política na ponta. E você, cidadão, né, se não conseguir acesso ao especialista, né, não conseguir acesso à atenção farmacológica e não farmacológica, procure o Ministério Público. Né, procure na sua cidade, na comarca, os promotores de justiça, principalmente para que a gente possa atuar não só na tutela individual, né, buscando garantir a atenção, né, a consulta especializada para aquele paciente, a medicação, não, para que o promotor de justiça possa dialogar com o município, dialogar com o Estado e buscar a garantia da atenção
para todas as pessoas. Procurem elas no sistema de justiça ou não. E vejam, né, a gente está falando, nós temos o financiamento da atenção primária, a política da atenção ao diabetes, a previsão dentro do Previne Brasil de metas que os gestores precisam atingir no território, inclusive para garantir financiamento. E em Minas Gerais nós temos aqui a previsão, né, do centro de referência, por exemplo, da atenção oftalmológica. Então, isso tem que chegar nas pessoas. Se não chegar, procurem o Ministério Público, né? Procurem, porque alguma coisa está errada. Nós não estamos falando de, como foi dito aqui pela Jéssica, pela Priscila, nós já temos muitas tecnologias incorporadas. O que nós precisamos é que isso chegue na população. Então, nós não estamos falando de gastos novos, despesas novas, não. Então, procurem o Ministério Público, nós vamos atuar nessa perspectiva da garantia da atenção para todas as pessoas. Muito obrigado, Luciano. Eu queria então abrir agora para a Jéssica, para dar continuidade a essa discussão e trazer, no seu ver, o papel do Ministério da Saúde em relação a como harmonizar essas diferentes demandas, iniciativas, a ponto de tornar o atendimento, o acompanhamento, enfim, a atenção ao paciente com diabetes da forma mais racional e efetiva possível. Obrigada, Mauro. Bom, vou começar de trás para frente, né? Então, Priscila traz, né, a planificação, que é um dos grandes projetos hoje, né, do Ministério da Saúde, em parceria com o CONAS, operacionalizado a partir, né, de uma aposta do Ministério da Saúde pelos programas de apoio ao desenvolvimento institucional do Sistema Único de Saúde, via PROAD, né? Então, o investimento do Ministério na capilarização de boas iniciativas e estratégias ferramental que, de fato, ali, fortaleçam o Sistema Único de Saúde. Então, planificação para a gente tem uma participação grande do Ministério em relação a essa produção, uma metodologia produzida pelo Dr. Eugênio Vilaça, que para nós, né, é um dos grandes autores brasileiros sobre o modelo de atenção às condições crônicas. Então, para a gente, é uma das apostas que o Ministério tem feito nessa organização. Dentro do que Mauro me trouxe, né, de questionamento, acho que é importante trazer alguns aspectos de investimento também, né, dentre os que eu já falei, o financiamento, o novo modelo de financiamento da atenção primária, que o Luciano traz do Previne, focado no desempenho das nossas equipes, né, a alocação do recurso da APS para que, de fato, seja mais efetivo, mais equânime, que oportunize, né, o cuidado, a atenção integral, as atividades de promoção da saúde, a retomada das equipes multi, o investimento e ampliação no Mais Médicos, né? Então, nós temos aí uma gama de investimentos em saúde bucal, enfim, uma série de lançamentos do governo federal para o fortalecimento dessa atenção e que, de fato, impacta no cuidado das pessoas com diabetes. Acho que tem um aspecto também importante, né, da gestão da ministra Nízia, do nosso secretário Nésio, da minha diretora, Kátia Souto, da Gilmar e do corpo técnico do Ministério como um todo, que é em relação à escuta do povo, dos trabalhadores, dos gestores e de todas as pessoas e instituições que hoje têm pensamento estratégico na saúde. Então, as sociedades, né, organizadas, que hoje trazem para a gente novos elementos para o planejamento da política pública, para o dimensionamento de recursos, para nós tem sido muito estratégico essa escuta. Então, foi um exercício, né, fazendo um balanço desse último ano, principalmente, nós estamos falando aí que é um ano de muita escuta, né, de muito trabalho para novos planejamentos nessa gestão nos próximos 4 anos. Então, dimensionamento de recursos, o alcance da cobertura de estratégia de saúde da família para a gente, o investimento da PS do futuro em relação à chegada de uma cobertura de 90% de ESF, né, nos nossos territórios, que hoje ainda, né, quando a gente
traduz esse dado, né, e olha, ele põe a lupa, de fato, quantos por cento da nossa população está coberta, a gente ainda tem alguns desafios a serem superados, então, esse investimento é importante. Acho que tem um aspecto também fundamental nessa discussão, que é em relação a acessível, né, serviços acessíveis, de qualidade, com transparência de dados. E aí, a revisão do Previne vem muito nessa lógica, né, de subsidiar, de fato, a nossa inteligência, né, de dados para que a gente tome decisões mais assertivas em relação a esse cuidado. Nova infraestrutura também para o cuidado, né, interprofissional e multiprofissional, integralidade da rede, das ações intersetoriais, um ponto que não posso deixar de citar, né, é a articulação com as secretarias de educação dentro dos territórios, com o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, de igualdade racial, de gênero. Então, nós temos ali, né, Ministério do Desenvolvimento Social como um todo, assistência social, e também pensar, né, que esse olhar estratégico, uma provocação que é feita na gestão do Ministério, né, que todos os dias uma discussão no corpo técnico, como que a gente traduz essa estratégia a longo prazo, né, para tornar as atividades cada vez mais sustentáveis, né, uma transição tecnológica que nós precisamos dar conta, né, não dá mais para operar com o tanto de sistema que nós temos, não oportunizar acesso à internet, né, para os nossos municípios, fortalecer o nosso PEC, né, o nosso prontuário eletrônico, o SUS, né, que hoje é um dos maiores sistemas mundiais em relação a informações de saúde. Então, o prontuário eletrônico, o SUS está fazendo 10 anos, né, e aí tem novas atualizações, um módulo de cuidado super, né, estratégico em relação ao compartilhamento do cuidado com outros níveis de atenção, gestão da garantia do acesso ao APS, inovações em relação à transmissão, né, teleatendimentos, teleconsultas, teleconsultorias, dados abertos. Então, tem uma infinidade de ações que estão acontecendo, e aí, mais uma vez, colocar aqui o Ministério à disposição para esse debate, essa discussão, junto ao Ministério Público, CONAS, SPD, o Departamento da Saúde Pública da SPD está com a gente aí em várias discussões, e, de fato, para a gente tem sido muito gratificante essa construção a várias mãos. E é isso, né? O SUS, ele né, de fato, essa capilaridade, essa complexidade, essa democratização dessa construção. Para a gente tem sido motivo de muito orgulho todos esses investimentos, né, essa oportunidade de construir uma política pública efetiva de saúde. Excelente, muito obrigada. Hoje, realmente, a gente teve uma rodada muito boa aqui, né, Maurinho? A gente conseguiu trazer vários pontos de vista para essa situação. Vocês tiveram uma participação extremamente importante e esse jogo de ideias que vocês trouxeram acabou respondendo muito do que é importante que o nosso público saiba. Então, muito obrigada a vocês todos que participaram. Nós agradecemos a vocês que estão online. Lembrem seus amigos, seus familiares, para continuar assistindo conosco essa programação.